Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Jaciara Petri, nutricionista. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Inscreva-se em nosso canal se ainda não é inscrito. Já clica no sininho para receber as notificações. Deixe seu like e acompanhe esse vídeo até o final. O assunto de hoje é um tema que é muito solicitado por vocês e também muito solicitado aqui no consultório. É um tema que quase todo mundo tem uma relação um pouco mais desafiadora. Esse tema é: por que aumentei o peso se eu não comi para isso? Você já deve ter parado para se perguntar ou parado para pensar por que ganhamos peso num piscar de olhos? Por que é tão rápido aumentar o peso? Porque muitas vezes você não ingere a quantidade de calorias a mais que você já ingeriu no passado e você está aumentando o peso. Porque em uma semana você deixou de praticar atividade física, você já aumentou o peso. Então essas são as perguntas que às vezes ficam na cabeça das pessoas e isso vai causando uma certa preocupação excessiva com essa questão. E muitas vezes eu ouço as pessoas falando: poxa, eu não comi tanto para aumentar o meu peso tanto assim. E realmente isso de fato acontece. Eu vou citar nesse vídeo para vocês alguns dos fatores que fazem com que a gente aumente o peso num piscar de olhos. Então, há alguns anos atrás, os nutricionistas e mestres em nutrição ainda acreditavam que a quantidade de calorias ingerida era suficiente para você aumentar o peso. Então se fazia um cálculo: se você ingerir menos calorias, você diminui o seu peso, e se você ingerir mais calorias, você aumenta o seu peso. E hoje, através de vários estudos e muitas pesquisas na área de nutrição, nós conseguimos ver que isso se tornou um mito e nós temos uma visão completamente diferente dessa que tínhamos no passado. Hoje nós já sabemos de forma clara que não são apenas as calorias as responsáveis por aumentar ou diminuir o peso. São uma série de fatores que irei citar aqui. Então, a primeira questão que eu avalio é a seguinte: pergunte-se ou responda ao seu nutricionista quando foi que você começou a aumentar esse peso e você viu que não conseguia mais baixar. As respostas são as mais diversas possíveis. Eu aumentei o peso depois da gestação, ou eu passei por momentos difíceis na minha vida, então eu aumentei o peso, ou eu realmente ingeri mais alimentos mesmo, comi compulsivamente, eu deixei de fazer atividade física, ou depois dos 30 anos eu já não consegui mais manter o peso que eu tinha antes. São as respostas mais diferentes possíveis. Mas o que eu quero dizer para vocês com isso é que vocês podem observar que algumas pessoas elas não comem essa quantidade toda de comida para armazenar a gordura corporal. Então, algumas pessoas elas relatam, elas falam: olha, eu como poucas vezes no dia, eu como poucos alimentos. Elas já tentaram essa questão de comer de 3 em 3 horas, né? Que hoje já é algo que nós vemos que não tem mais essa necessidade. Claro que nós devemos ver de acordo com o objetivo de cada um. Mas o que eu quero dizer para vocês é que às vezes não é a quantidade de alimento que a pessoa ingere que faz ela aumentar o peso. Isso tudo se deve porque cada um de nós apresenta uma genética diferente que contribui para que tenhamos essa composição corporal. Por exemplo, pessoas que apresentam alelos de risco para 5 variantes de FTO apresentam células adiposas maiores e mitocôndrias menores, diferentes das pessoas que não têm essas alterações nesses alelos. Sendo assim, a capacidade de armazenar gordura é alta e gatilhos emocionais e determinados alimentos fazem com que essas pessoas aumentem ainda mais a quantidade de gordura corporal, diferente de outras pessoas que não apresentam polimorfismo de FTO. Eu, por exemplo, sou uma dessas pessoas que tem essas características. Então, para que isso fique mais ameno e mais estabilizado,
eu preciso utilizar algumas estratégias nutricionais, como por exemplo, eu faço a prática do jejum intermitente, o uso de dieta cetogênica, a prática de atividade física que não pode faltar. Então, para essas pessoas que têm essas alterações, essas são algumas estratégias nutricionais que podemos utilizar para silenciar esse gene. Existem vários outros tipos de polimorfismos genéticos e eles sim devem ser levados em consideração para que seja montada uma estratégia nutricional diferenciada para cada um, principalmente se você se enquadra nesse quesito de que você faz de tudo para emagrecer ou para aumentar a massa magra, perder gordura abdominal ou na região do quadril e você não consegue. Então existem fatores que muitas vezes você desconhece, mas devemos levar em consideração que com o passar dos anos, sim, aumenta a probabilidade de aumento de depósito de gordura corporal e com isso, sim, devem ser utilizadas outras estratégias, mas devemos levar em consideração que para cada momento de vida existe um tipo de beleza. Pensar no porquê de tudo isso antes de pensar em como fazer. Então, as maneiras de fazer, elas são diversas, mas sim, quando você conhece detalhadamente a sua genética, você tem uma carta na manga a seu favor. E aí, quando você decide fazer algo diferente daquilo que se encaixa com a sua genética, é uma opção sua, mas você já conhece. Esse é o nosso vídeo de hoje. Se você se encaixa com esse biotipo, deixe aqui o seu comentário. Se você já está nesse movimento tentando emagrecer e não consegue, conte aqui para nós. Muito obrigada por você ter assistido esse vídeo. Se você conhecer pessoas que precisam de ajuda, repasse esse vídeo também. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.